Eu ainda não fiz o meu esse ano, mas eu já marquei, porque eu sei da importância. Inclusive, eu acho importantíssimo, porque eu tenho histórico na família, então eu sei que é muito recorrente disso acontecer. Sim, sempre fiz, depois dos 30, em especial. Todos os anos eu procuro fazer os meus exames de rotina. Isso, acho que é a única coisa que eu sou regradinha, gente, é fazer esses exames periódicos, né? Então, assim, um ano e meio, tô lá fazendo. E aí, a minha mãe, ela não estava sentindo nada, então o autoexame para ela não fazia diferença, assim. Ela não estava sentindo nada, ela tinha acabado de ter o meu irmão, e aí o meu irmão não estava tomando de um lado do peito, leite de um lado do peito. E aí ela achou estranho, então ela foi ver, e aí descobriu o nódulo e era maligno e ela tinha que tirar. No banho, em maio de 22, eu detectei um nódulo na minha mama esquerda. E aí imediatamente fiz o contato com a minha ginecologista, que foi minha super parceira. E ali desencadeou uma série de exames para a gente identificar, e todos eles voltavam com algum tipo de alteração. E aí foi agendada uma biópsia para que a gente definisse o quadro, né? A gente definisse o que era de fato aquele nódulo. E a minha resposta veio numa ressonância magnética, onde eu tive um indicador alto para malignidade, então um provável câncer de mama. Dali a gente fez, na verdade eu visitei um médico especialista, que ele é um masto oncológico, e ele pediu para que eu fizesse na verdade ele avaliou o meu caso, e ele disse que era extremamente atípico, porque ele tinha todas as características de maligno, ele tinha um indicativo de malignidade, mas ele não era, possivelmente não era um maligno. Mas para que a gente tivesse certeza disso, a gente precisaria fazer 2 tipos de abordagem, um acompanhamento trimestral, ou eu fazia direto uma cirurgia e extraía esse nódulo. E aí eu optei por tirá-lo. Após a retirada, eu tive a confirmação de que ele não era um nódulo maligno, mas ele foi um quadro muito atípico do rotineiro que os médicos pegam na clínica e no dia a dia da situação. Mas para mim serviu de alerta, porque eu brinco que foi uma grande virada de chaves. Foi um divisor de águas, porque eu já achava importante fazer preventivo, eu já achava importante cuidar da minha saúde, de alimentação, de atividade física, mas eu acredito que se eu não tivesse o hábito de fazer isso com a regularidade que eu faço, talvez eu pudesse ter demorado ainda mais para identificar o nódulo, e eu preferi de uma vez tirá-lo para que eu pudesse ter a tranquilidade de saber o que era. Se fosse a doença, para que eu pudesse tratá-la adequadamente, e eu precisaria me preparar psicologicamente, fisicamente, para tudo aquilo que a doença traz, né, como necessidade de acompanhamento e de tratativa, mas para que, se não fosse, eu pudesse também dormir em paz e tranquila de que não era. Então, para mim, assim, na verdade, foi um grande ensinamento e uma grande virada de chave para que eu continue cuidando da minha saúde. E eu fiz há 60 dias atrás, e aí eu tive uma surpresa meio traumática, né? Porque assim, quando a gente vai fazer o exame periódico, a gente tem que fazer a mamografia, o ultrassom, tem os exames de sangue que o ginecologista pede e tudo mais. Mas na hora do ultrassom, Luísa, a médica, assim, Márcia, tem alguma coisa estranha. Você não sente nada? Eu falei, não, estou aqui só para o periódico, eu não sinto nada. E aí ela começou a olhar, falou assim, aqui. A hora que ela apertou, eu falei, doeu. Porque eu não tinha nenhum nódulo aparente. Ele estava por dentro. Então, no toque, eu não ia pegar nada. Sim. Não dá pra saber. Ela foi muito paciente. Ela falou assim, eu não quero que você se desespere, não quero nada, mas o formato desse nódulo é um formato de nódulo maligno. Da minha ginecologista. Por telefone, minha doutora, olha aqui, eu preciso de uma ressonância. Ela falou assim, não, Márcia, quando dá esse BHARDS, você tem que ir para um mastologista. E foi aí que começou a jornada, né, nesse período de 60 dias. Fui no mastologista, aí o mastologista olhou o resultado do ultrassom, olha a mamografia, ele falou, Márcia, não se sinta, porque a gente se sente meio culpada, né? Por que eu não percebi? Você não ia perceber, não tem como perceber. Então, o exame, quando a gente fala do autoexame, ele é importante, mas ele não pode ficar só com ele. Porque no autoexame, eu não pegaria nada. Aí ele me mostrou, me explicou, e aí, gente, a gente desaba. E dava os lenços pra eu chorar.
E aí saí dali e falei, ele falou assim, olha, eu não vou nem pedir a ressonância. Você vai direto para biópsia, porque o formato é maligno. Mas tá tudo bem, tá no começo, ele falava para mim, tá tudo certo, no começo. Tá pequeno. Então não se desespere. Uma angústia nesse período de 10 dias para chegar ao resultado, e chegou o resultado oficializando que era maligno. E aí é maligno. Agora é oficial. Eu estava no médico, mas eu mudei de médico. Eu fui para um outro. Fiz algo que mudou a minha vida. E eu acho que isso é importante. Ele falou, Márcia, eu não vou. É câncer, é maligno, ponto. Né? Mas eu não vou com você para uma cirurgia antes de eu olhar você como um todo. Então, assim, gente, ele me virou de ponta cabeça nos exames. Fez um monte de exame. Fiz exame de genética, porque eu tenho filha. Então, poderia ter uma coisa na minha genética. Porque a outra coisa, eu não tenho hereditariedade. Minha família não teve câncer de mama. Então, eu fui a primeira. Então, não tem histórico familiar. Eu não faço tudo. Bebe, você fuma, você faz... Eu não faço nada. Nunca bebi, nunca fumei. Peraí, né? Então, vamos ver se tem alguma coisa genética que se impactar a sua filha, você vai ter que fazer sua filha vai ter que fazer algum tratamento. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, fui fazer o tratamento, fui ver se tinha alguma coisa genética, nada genético, tudo perfeito. Fiz vários exames, fiz ressonância, fiz o exame dos ossos para ver se não tinha algum nó. Vendo assim, é só isso. Sim. E aí, gente, fiz a cirurgia há 2 semanas. E tá aqui. Tô aqui, plena. A cirurgia minha foi muito bem sucedida. Lógico, o braço é até aqui que eu levanto agora. Por enquanto. Por enquanto. Não posso fazer mais do que isso, e eu que falo com as mãos. O laudo final saiu na quinta-feira, eu achava que ia sair essa semana, mas saiu semana passada. A minha esperança é que eu não precisasse fazer mais nada, né? Sim, mas eu vou ter que fazer sessão de radioterapia, tomar uma medicação por alguns anos, mas como uma predição. Por quê? Para falar assim, daqui X tempos realmente a gente está curado. Então esse, grosseiramente, foi o processo aí nesse período de 60 dias, já contando com a cirurgia e aqui como estou hoje. E eu digo que a gente não consegue cuidar do outro se a gente não se cuidar, se a gente não tiver a nossa saúde em dia. Então, a gente não consegue cuidar dos nossos filhos, a gente não consegue cuidar da nossa família, a gente não consegue cuidar das nossas atividades no trabalho. Então, é importante e mais que importante, acho que é fundamental que a gente esteja sempre em dia com os nossos exames, com a nossa rotina de saúde, para que a gente, em caso de descobrir algo, que a gente pegue precocemente e tenha tempo de tratar da melhor forma possível. Faça os exames. É a nossa responsabilidade, isso está nas nossas mãos. Então, assim, a gente não pode tirar essa responsabilidade para ninguém, é nossa, então tem que fazer. Faça mamografia, faça ultrassom, faça os exames de sangue, faça todo o acompanhamento. Segundo, se acontecer alguma coisa, procure um médico que realmente te dê a confiança, que te ajude a olhar você um ser como um todo, para você ir para uma cirurgia e falar assim, tá tudo bem, é isso que eu preciso fazer e vai dar tudo certo. Então esse médico ele precisa ter esse olhar do todo. Acho que isso ajuda e nos tranquiliza. Sim. E terceiro, eu nunca recebi tantas mensagens como eu recebi no dia da cirurgia. Mas muitas. Agora vamos emocionar, hein? Fica tranquila, Márcia. Umas coisas lindas as pessoas escrevendo. Então sim, você tem que ter uma fé, tem que ter espiritualidade, você tem que ter uma rede de apoio. Sim. Você fica totalmente dependente. No hospital, você precisa ter alguém 24 horas com você. Que se você não tiver, você não dá conta. Você não consegue fazer nada. Então, tudo isso é importante. Mas se a gente tiver essa responsabilidade da gente fazer o nosso autoexame, da gente ir no médico, da gente encontrar um médico que nos ajude e ter essa espiritualidade, essa rede de apoio, sucesso garantido. A gente consegue enfrentar qualquer coisa. Consegue, Luísa. Acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês, gente. Façam os exames periódicos. Ele é fundamental. É fundamental para a gente ficar tranquilo e não ter nada. Mas se tiver, siga em frente e faça todos os processos que precisam ser feitos, porque vai dar tudo certo depois desse período. E lógico, gente, quem está acompanhando, ou é uma mãe, ou é um marido, ou é um filho,
Nesse momento, você só precisa de uma coisa. A pessoa fala assim, estou do seu lado. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Ponto. Sim. Mais nada. Tô aqui. Tô te apoiando. Carinho. Mas estou do seu lado. Só isso que a gente precisa. Márcia, muito obrigada por compartilhar com a gente.